uma alegria retornarmos os trabalhos do nosso GT de Inteligência Artificial no Judiciário, contando com a excelente contribuição de toda a sociedade, de todos esses profissionais incríveis, obrigada, que tivemos até agora, um altíssimo nível de debate e contribuições. Eu quero cumprimentar aqui todos os presentes, virtualmente e fisicamente, cumprimentar os ilustres membros do GT e o ilustre conselheiro Bandeira, presidente do nosso GT, que está fazendo um magnífico trabalho à frente dessa atualização da resolução. Bom, vamos falar agora de um tema que nos é muito caro, muito importante, que é a proteção desse direito fundamental, proteger dados pessoais, proteger a privacidade, que também tem uma correlação muito grande com a questão da inteligência artificial no Poder Judiciário. E vamos contar, como os senhores já viram na programação, com membros ilustres e muitas contribuições, já agradeço. E eu, desde logo, já passo a palavra ao doutor Alexandre Ateniense, que é advogado com 37 anos de experiência, atualizou-se em Internet Law na Berkeley Client Center de Harvard Law School, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB de 2002 a 2010. Durante esse período, também foi membro do Comitê de Regulação de Processo Judicial Eletrônico no CNJ por 2 anos, MDA Comissão de Direito Digital do IAB, que é Instituto dos Advogados do Brasil, autor e coautor de 50 obras publicadas no Brasil e no exterior sobre direito digital, sendo seu último lançamento Golpes Digitais, Estudo de Jurimetria. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está com a palavra. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao conselheiro Bandeira pela gentileza do convite, de me dar essa oportunidade, também saudar a doutora Laura. É com grande satisfação e até mesmo com a sensação de déjà vu que eu volto ao CNJ, sobretudo porque eu tive uma atuação marcante na época, há 17 anos atrás, na discussão da lei do processo judicial eletrônico. E eu começo fazendo um paralelo entre como que a lei do processo judicial eletrônico pavimentou o caminho para esses projetos de inteligência artificial que nós temos hoje. Sem aquela lei, certamente nós não teríamos pauta para poder estar discutindo esses assuntos hoje. E não seria equivocado dizer que o Brasil desponta entre os 3 maiores países do mundo com Big Data jurídico. Somos 88 milhões de processos, 93 tribunais que geram dados que vão ser tratados pela inteligência artificial diariamente. Isso faz muita diferença. Não preciso nem dizer que nós somos líderes a respeito desse setor de inteligência artificial na América Latina, porque não tem outro país que tenha o mesmo volume de dados que nós temos e continuamos gerando. Porém, naquela época, eu me lembro que quando a lei entrou em vigor, eu estava na presidência dessa casa, a ministra Ellen Grace, e o discurso que nós tínhamos era no sentido de que vamos terminar com a burocracia do papel. O processo digital vai ser mais célere, porque a burocracia do papel vai deixar de existir. Os pontos de inércia causados pelo processo de papel vão deixar de existir, e por isso o processo vai ser mais rápido e o fluxo de processo será menor. Muito bem, isso não foi alcançado. E, no meu ponto de vista pessoal, enxergo da seguinte maneira. Era muito difícil começar aquele projeto de processo judicial eletrônico pelo gabinete do magistrado. Então, focou-se apenas em relação ao gabinete, à secretaria da vara ou da Câmara. Mas ali ficou. Então, nós tivemos, na verdade, um processo judicial eletrônico com práticas processuais por meio eletrônico. E não necessariamente um suporte ao apoio decisório do magistrado. O magistrado continua trabalhando no nosso país com as mesmas ferramentas sistêmicas que ele trabalhava, a mesma metodologia de trabalho, antes da lei do processo judicial eletrônico, há 17 anos atrás. Então, agora nós estamos diante de uma oportunidade única, uma oportunidade de fazer com que os magistrados do Brasil não tenham tanto que passar por uma situação que o processo saía concluído muito rápido da secretaria, chegava no gabinete, ele não tinha um apoio sistêmico que mereceria ter para decidir. E a inteligência artificial vem justamente para poder suprir essa lacuna. Né? Então, essa oportunidade de fazer com que a inteligência artificial possa propiciar, de maneira prática, um aumento da celeridade processual, para mim, de todos, é o marco mais efetivo que nós podemos alcançar. Entretanto,
eu tenho um posicionamento que, ao consultar diversos projetos de inteligência artificial que estão no portal do CNJ, predominantemente percebo que esses projetos eles foram elaborados muito mais para poder atender soluções com inteligência artificial interna corporis do Poder Judiciário, e não necessariamente buscar inovações para que o jurisdicionado também possa gozar de benefícios em relação a isso. Me lembro que, naquela época, nós tivemos uma grande discussão em determinado momento, porque o debate era o seguinte: nós temos que falar em processo judicial eletrônico como uma solução do Poder Judiciário ou da Justiça? E, obviamente, deveria ser da Justiça. Então, nós tivemos alguns avanços muito interessantes. Quando eu leio a Resolução 332, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, um capítulo destacando expressamente a questão da governança. Isso revela que, 17 anos depois, nós temos mais maturidade para poder admitir que um modelo de implantação de inteligência artificial passa indiscutivelmente para que a gente possa ter uma governança, ou seja, uma participação ativa de todos os atores processuais. Naquela época, isso não aconteceu. Isoladamente, alguns tribunais abriam as portas para que advogados pudessem participar da elaboração dos sistemas, ou mesmo verificar se aqueles estavam em conformidade ou não. Então, eu acho que esses projetos tinham que ser um pouco mais amplos, para poder abarcar soluções necessárias para a justiça brasileira, e não apenas para o judiciário. Tem uma sugestão muito interessante. Eu achei interessantíssimo o guia para a elaboração de emendas que foi elaborado pelo CNJ. E aqui eu vou revelar uma experiência pessoal. Eu estou prestando consultoria para uma desembargadora e nós estamos testando diversos prompts, criando bases de conhecimento a partir dos julgados dela, e juntamente com a legislação, doutrina, e os resultados têm sido fantásticos. Eu peguei todo aquele guia e transformei num prompt. E o que saiu de perfeição, um voto seguindo os padrões do CNJ, foi fantástico. Então, fica já uma sugestão para que a gente transforme aquele guia num prompt. E, quem sabe, um repositório de prompts, para que as pessoas, para que os serventuários, os magistrados, tenham um aprendizado muito rápido através dessa troca de experiências. Eu acho que isso seria de grande valor. Agora, eu acho que um outro ponto que eu gostaria de levantar uma discussão é sobre um dispositivo na Resolução 332 que, de certa forma, veda que serventuários e magistrados possam utilizar sistemas de inteligência artificial desenvolvidos por terceiros. Eu acho isso uma forma até muito difícil de controlar, porque, do mesmo jeito que a pessoa pode usar o editor de texto que quiser, o seu software de planilha, sempre vai haver essa possibilidade. E aí, dando esse exemplo que eu acabei de citar, se por acaso o magistrado quiser criar sua base de conhecimento a partir dos seus julgados, colocando isso numa ferramenta que ele contrata, por que ele não poderia fazer isso? Que mal há nisso? Não vejo por que isso prejudicar em nada se ele quiser utilizar a inteligência artificial, não como a grande maioria dos brasileiros utilizam hoje, apenas fazendo prompts e tendo respostas, mas criando uma forma mais avançada de ter essas bases de conhecimento, né? Então, agora já passando para uma parte mais crítica em relação às questões que eu apontei e que, inclusive, depois vou encaminhar ao presidente, conselheiro Bandeira, sobre algumas pequenas revisões técnicas em relação ao texto. Eu destacaria inicialmente, são 3 sugestões apenas. A primeira sugestão seria relativa ao capítulo 3, o capítulo que lá está descrito como sendo o capítulo de não discriminação. Existe uma situação técnica relativa à inteligência artificial que precisa ser observada. Não há que se falar de não discriminação sem deixar de lado uma menção expressa aos chamados dados balanceados. O que seria dados balanceados? Dados balanceados seria mencionar expressamente que qualquer modelo que venha a ser treinado de inteligência artificial deve ter um equilíbrio
entre as diversas classes, entre os diversos grupos étnicos, entre as diversas diferenças demográficas. Se nós não tivermos esses equilíbrios observados e, sobretudo, estabelecer critérios bem definidos sobre como calcular esse equilíbrio, né, e, ao mesmo tempo, não deixar que um sistema de inteligência artificial comece a ser implantado sem antes passar por uma verificação quanto a esse equilíbrio dos dados balanceados, seria a melhor solução. Então, a primeira sugestão é que a gente modificasse o nome daquele capítulo 3 para colocar como se fosse da não discriminação e também dos dados balanceados, trazendo conceitos expressos, objetivos, diretos, sobre como podemos garantir que qualquer sistema do Poder Judiciário, ao ser desenvolvido, antes de ser desenvolvido, também se preocupe em preencher esse requisito essencial para que a gente possa ter um software de total equilíbrio. O segundo ponto se refere ao artigo 8, inciso 6. O artigo 8, inciso 6, ele aborda que será necessário fazer um detalhamento muito explícito de todos os critérios que foram utilizados para fins de demonstrar como que o resultado obtido pela inteligência artificial foi elaborado. Qual seria a metodologia e quais seriam os critérios? E, aparentemente, uma iniciativa louvável, porque traz transparência em relação a isso. Porém, se houver a utilização de sistemas de inteligência artificial com redes neurais, ou seja, sistemas que têm um volume maior de processamento, com mais camadas de processamento, essa justificativa detalhada ela é praticamente impossível de acontecer. Então, muitas vezes, funciona como se fosse uma caixa mágica. Você coloca uma pergunta, essa caixa mágica processa inúmeras situações, ou seja, esses neurônios, entre aspas, processam muitas informações e depois está o resultado. E é praticamente impossível você ter esse detalhamento muito circunstanciado a respeito de como é que se obteve aquele resultado. Então, do meu ponto de vista, a gente deveria trocar a redação daquele artigo no sentido de fazer com que a gente definisse que existem parâmetros necessários em relação à revisão humana, em relação ao equilíbrio quanto às decisões, para, de uma certa forma, se deixar o texto atual, certamente, se tiver essa obrigatoriedade de justificar sempre qualquer decisão, nós vamos ter duas situações. Nós talvez poderíamos só desenvolver sistemas de inteligência artificial mais superficiais, onde ficaria mais fácil fazer essa justificativa. E não necessariamente o que nós queremos avançar até mesmo para poder utilizar as redes neurais para fins de obter melhores resultados com a inteligência artificial. E, por último, eu me refiro ao artigo 10º, item 2, e esse artigo 10º, item 2, ele se refere a uma vedação de que não podemos aceitar a possibilidade de que, já existindo uma solução de inteligência artificial idêntica, não há necessidade ou não deverá ir adiante um novo sistema de inteligência artificial, porque já existe um idêntico. Ora, software é um produto inacabado, porque deriva da inteligência humana. Então, se a gente faz essa vedação, muitas vezes a gente pode estar obstruindo inovações, novas funcionalidades fantásticas, que poderiam ser perfeitamente, através desse desenvolvimento comunitário, serem observadas. Então, eu acho que, toda vez que eu coloquei um detalhe singelo no texto, é que, salvo houver uma justificativa para poder fazer outra utilização de um sistema paralelo, porque, certamente, esse sistema pode trazer inovações, né, funcionalidades diferentes, e, por isso, deveria também poder ser absorvido essas ideias, essas inovações, nesse desenvolvimento comunitário. E, da mesma forma, criar um mecanismo para que a gente possa, de tempos em tempos, validar se essas soluções que foram, vamos dizer, homologadas pelo CNJ estariam, sim, no nível mais adaptado, mais elevado em termos das soluções de inteligência artificial. Eu não teria como deixar de passar essa oportunidade de saudar o CNJ, na pessoa do conselheiro Bandeira,
porque nós estamos passando por um momento muito diferenciado. Para mim, é um novo divisor de águas. Não se iludam. Utilizar um sistema de inteligência artificial para magistrado ou para serventuários, ou mesmo para qualquer ator judicial, não é aprender um novo software. Nós estamos falando da mudança de um modelo de pensar, um modelo de agir. No nosso escritório, nós já temos hoje 35 bases de conhecimento e não há uma peça que é elaborada sem que antes seja feita pela inteligência artificial. Então, eu acredito que nós vamos chegar rapidamente nesse modelo, ou seja, que os magistrados primeiro vão pegar um modelo que vai ser elaborado a partir de uma base de conhecimento que ele formou, que o tribunal formou, para que depois, então, ele possa fazer os ajustes. Agora, uma outra crítica. As decisões que hoje existem, e eu fiz essa análise nesse meu último livro, que é o estudo de jurimetria, onde eu consegui extrair cerca de 40 metadados, elas são totalmente desestruturadas. Então, esse exemplo que o CNJ deu desse guia, ele deve ser objeto, ao meu ver, de uma campanha contínua para poder fazer com que as decisões brasileiras sejam melhor estruturadas. E, a partir daí, nós tenhamos muito mais objetivos, porque, afinal de contas, nós estamos só no ano 2 da inteligência artificial. Saúdo a todos e agradeço mais uma vez por essa oportunidade.